Olá, boa noite a todas e todos. Como diria Dom Miguel de Unamuno, prometí que no debería hablar, pero como me conozco, me se ha alterado la lengua y debo hablar. Bom, desde a semana passada nós estamos observando um ataque especulativo contra o real. O nome é esse mesmo, chama-se ataque especulativo. Né? Os agentes do mercado financeiro estão especulando contra o real. Né? Muitos residentes no Brasil estão tirando dinheiro do Brasil. Né? E isso está produzindo um comportamento absolutamente atípico da taxa de câmbio, que chegou hoje acima de 5,60, não sei exatamente os números. Né? Também esses detalhes sórdidos não me interessam muito. Né? O que eu quero aqui dividir com vocês são minhas considerações sobre isso. Né? Ao longo do dia de hoje eu fiquei prometendo para minha esposa, para mim mesmo, que eu não ia falar, mas, como disse Dom Miguel de Unamuno, se a meter a língua. Né? Então vamos lá. Né? O que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo com o Brasil é uma crise por profecias autorrealizáveis. Né? É uma coisa muito comum em economia. Não tem nada, esqueçam fundamentos. Não tem nada de errado com a economia brasileira. Tá? Vamos lá. Vamos começar os fundamentos. Vamos analisar os fundamentos. Primeiro, a economia brasileira cresceu quase 3% em 2023. Vai crescer mais de 2,5% em 2024. Inflação é um problema? Não. A inflação vem caindo. Em 2023 ela foi menor que em 2022. Em 2024 ela vai ser menor do que em 2023. A inflação esperada para 2023 é 4%, de acordo com o boletim Focus, esse que tem suspeita de manipulação. Tá? 4% está dentro do intervalo do regime de meta de inflação, que é 3% do centro, 1,5% para cima ou para baixo. Então, se a inflação fechar o ano de 2024 abaixo de 4,5%, o Banco Central terá cumprido a meta de inflação. Tem algum problema? Não, nenhum. E com a inflação esperada para 2025, segundo o boletim Focus, 3,87%, porque os agentes do mercado financeiro são capazes, por alguma capacidade divina, né, inspirada pelos anjos, pelo Divino Espírito Santo, etc., etc., a fazer previsões com precisão na segunda casa decimal, algo que nem na física tem. Mas eles, por alguma ciência que eu desconheço, talvez seja a magia lá do Outlander, daquelas pedras que fazem a viagem no tempo, ou alguma coisa do tipo, conseguem fazer previsões com precisão de 2 casas decimais. E ainda dizem que é ciência. Realmente é muita picaretagem, mas vamos relevar isso. Tá? Mas, enfim, 3,87 está dentro do regime de meta de inflação. Gente, o que está acontecendo? Objetivamente, o desemprego está no nível mais baixo da história. Ah, não, mas porque a gente tem uma crise fiscal. Meu Deus do céu, nós estamos aqui, está muito ruim. Ah, não, mas vamos lá, calma. Calma. Respira. Vamos lá, respirando, tranquilo. Vamos olhar os dados. A dívida pública com proporção do PIB no Brasil, a bruta, está em 78%. A dos Estados Unidos passa a 120%. Todos os países do mundo, não foi só o Brasil, esse é o problema, sabe? Eu fico dizendo, e o Bresser, na verdade, uma reflexão do Bresser, ele está certo, tá? Que no Brasil a gente tem um vício na formação dos economistas, que é formar
os nossos cursos de macroeconomia é só macroeconomia fechada, não tem economia aberta. É como se o Brasil fosse o único país do mundo. Isso é um vício. Todos os currículos dos cursos de economia no Brasil. Todos, sem exceção. Tá? Então, o que acontece? A gente não olha para o que está acontecendo no mundo. Desde a crise financeira internacional de 2008 e continuando com a crise da Covid de 2020, mais a crise da Ucrânia e a necessidade de fazermos uma transição para uma economia de baixo carbono, a relação dívida pública PIB no mundo inteiro, estou escutando os liberaizinhos, no mundo inteiro, está aumentando. Não é só no Brasil, entenderam? Ou querem que eu desenhe? Tá? Então, assim, a posição relativa do Brasil não está mudando. Estão me entendendo? Ou querem que eu desenhe? Então, assim, é realmente inacreditável. Assim, eu como estou comprado em dólar, etc., não tem problema nenhum. Eu, pessoalmente, estou ganhando dinheiro. Tá? Então, assim, não estou aqui como diria meu amigo Luiz Fernando de Paula, se estiver me assistindo, me perdoe a expressão, não vou fazer aqui chororô de perdedor botafoguense. Tá? Porque eu não estou perdendo dinheiro, muito pelo contrário, estou ganhando. Aliás, com licença, aqui eu tenho um brandy Carlos I espanhol. Tá? Tá bastante frio aqui em Brasília, está 16 graus. Tá? Então, só um instantinho. Delicioso. Tá? Mas eu não estou perdendo dinheiro. Tá? Mas, assim, o dólar está... O pessoal está, o dólar está disparando, porque a política fiscal, não sei o quê, porque o Lula falou não sei o quê. E, vem cá. O Banco Central foi concedida autonomia durante o governo Bolsonaro. Qual foi o discurso para dar autonomia operacional? Justamente blindar o Banco Central contra pressões políticas. Vem cá, então esse pessoal que há 2 anos atrás defendeu que era necessário dar autonomia operacional ao Banco Central, que consiste em nomear os diretores e o presidente do Banco Central por mandatos fixos, protegidos contra a demissão arbitrária, que isso não foi eficiente. Tudo que eles nos disseram, nos enrolaram, esses economistas todos, eu vou dizer que muitos deles não foram meus professores, mas eu os conheço. Edmar Baixa, Pedro Malan, Armínio Fraga, Samuel Pessoa, todos eles vêm com esse discurso há mais de 10 anos. Todos eles defenderam a autonomia operacional do Banco Central. E foi concedida a autonomia operacional do Banco Central durante o governo da besta do Apocalipse. Aquele que a gente não deve falar o nome, porque senão, enfim, traz problemas. Foi concedida. Então, quer dizer que não valeu de nada? Porque é exatamente isso que eles estão dizendo agora. Não, porque o Lula vai nomear um novo presidente do Banco Central assim que o mandato dessa figura disgusting, que é o Bob Field's grandson, terminar o seu mandato. Ele não pode ser demitido antes disso. Isso que se chama autonomia do Banco Central. O Lula vai nomear uma pessoa que ele ache, como presidente da República, a Constituição, as leis, etc., lhe dão todo o direito a ele e a todos os outros presidentes que o precederam. Eu não estou entendendo qual é o problema. Assim, o Lula, eu votei no Lula, porque não ia votar naquela coisa. Mas assim, o Lula ele, às vezes sofre de um probleminha de incontinência verbal. Assim, o Lula cometeu uma estratégia, ele fez uma estratégia errada, que foi eleger o Campos Neto como seu inimigo público número 1. Primeiro que o Campos Neto não foi eleito.
Como diria Dilma, dona Dilma, uma vez que ela falou, numa reunião ministerial, que o presidente da Petrobras teria dito, eu acho, e a presidenta também teria dito, eu não posso confirmar que eu não estava lá, só pessoas que me disseram, ela teria dito, você não acha nada, quem acha sou eu, que quem ganhou os 56 milhões de votos fui eu. Então assim, o Lula bater boca com o Bob Fields Grandson, sinceramente, presidente, só tem mais o que fazer do que ficar se preocupando, né, com um sujeito pequeno como esse, que não foi eleito, não ganhou voto, e o senhor está colocando ele como seu inimigo público número 1, que é tudo que ele quer. Tudo que esse sujeito pequeno, medíocre, desqualificado quer é ter o senhor como seu inimigo. E o senhor está tocando tambor para maluco dançar. Coisa que o senhor nunca deveria fazer. Assim eu fico constrangido. Está aqui agora falando para o senhor, né? Ensinando o padre a rezar a missa, porque assim todo mundo sabe desse negócio. Presidente, olha lá. Terceiriza, o senhor fez isso durante o seu primeiro mandato, seu vice-presidente, que Deus o tenha na sua eterna glória, né? O Zé Alencar, o senhor terceirizava. Quem batia no o ministro da Fazenda, que era o Palocci, e no Henrique Meirelles, era o vice, não era o senhor. É uma coisa que devia fazer agora, bater, quem devia bater no Campos Neto é o Alckmin, não o senhor. Você está fazendo errado, presidente. O senhor se esqueceu como faz? Por favor, não faça uma besteira dessas. Deixa o vice-presidente bater. Entendeu? Mas não, o senhor só fica lá por cima de tudo, tal, etc. Entendeu? Deixa pra lá. Né? Mas, enfim, o fato é que a gente tem essa crise, né, que, na verdade, está sendo fabricada pelo mercado e que o Banco Central tem todos os instrumentos, isso aqui que eu queria chamar a atenção, o Banco Central do Brasil tem todos os instrumentos para controlar. Não existe essa ideia, porque eu lembro que o Palocci ficava dizendo que o câmbio flexível, flutuante, flutua, né, que ele tinha fimose na língua. Né? É o seguinte, todos os bancos centrais do mundo intervêm no mercado de câmbio. Todos os bancos centrais do mundo intervêm quando tem um ataque especulativo. E aqui eu quero chamar a atenção do Mário, para o caso do Banco Central Europeu na gestão do Mário Draghi. Quando os especuladores, mercado financeiro, quis especular contra o euro, apostando que a Espanha e a Itália iam quebrar, o que fez o Mário Draghi? Ele, numa única fala, disse o seguinte: The European Central Bank will do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, there'll be enough. Então, é o seguinte, essa palhaçada, esse terraplanismo imbecil, escroto, que não tem nenhuma base científica, nenhuma, repito, nenhuma base científica, de que o Banco Central não pode intervir no mercado de câmbio, é puro terraplanismo econômico que, no fundo, oculta interesses do mercado financeiro e interesses político-partidários. Repito, olhem o exemplo do Mário Draghi na Europa em 2012. The European Central Bank will do whatever it takes. É isso que se espera desse senhor que ocupa a presidência do Banco Central do Brasil. Ele não está fazendo isso, sabe por quê? Não é porque ele não tem instrumentos, não é porque o Banco Central não deve intervir no mercado de câmbio, não é por causa disso, porque a função dele ali, né, é acabar com o governo Lula.
até quando lhe for possível, vai ser em dezembro. Depois ele vai ser substituído. E o mercado financeiro está pressionando para que o Campos Neto seja substituído por alguém que seja parecido com ele, que faça o mesmo jogo que ele. É simplesmente isso. Nada mais do que isso. Para quê? E aí vamos olhar o tamanho do interesse. Essas pessoas não estão falando em nome da ciência, não estão falando em nome do interesse público, elas estão falando em nome de mais de 700 bilhões de reais que são transferidos de toda a sociedade brasileira para os rentistas, para os seus empregadores. 700 bilhões de reais. Gente, se vocês acham que o dinheiro que foi roubado da Petrobras é muito, segundo todas as apurações que eu vi, roubaram da Petrobras 10 bilhões de reais. Estamos falando de 70 vezes o que foi desviado da Petrobras por ano. Por ano. Isso faz com que muita gente fique muito rica. Até eu. Eu estou ganhando dinheiro com isso. Eu não vou dizer, não, estou. Agora, eu tenho uma consciência, né? Graças a Deus tenho meu salário, minha esposa tem seu salário, etc. Temos nossas propriedades, que nos permite viver com um certo conforto e sem ter que ceder, né, a esse tipo de chantagem do mercado financeiro contra... Não é contra o governo Lula, não, gente. Isso é contra a sociedade brasileira. Tem muita gente que está babando. Ai, que bom que Lula está sendo atacado, que bom. Ai, que bom. Quem está perdendo somos todos nós. Esses que sempre governaram o país, que sempre se locupletaram, estão se locupletando ainda mais. Então não é o Lula que está perdendo, não. Somos nós, sociedade brasileira, que estamos deixando 20, 30, 40 mil pessoas, né, ganhar um monte de dinheiro às custas de todos nós. A nossa custa, a dos nossos filhos, a dos nossos netos, dos nossos bisnetos. É isso que está acontecendo. Né? Então isso tem que acabar. Bom, eu cansei de avisar o Haddad, Fernando Haddad, tá? Que antes da eleição me consultava, etc, etc. Né? Deixou de consultar, não sei porquê, mas enfim. Né? Cansei de avisar que ele tinha que mandar o bilhete azul para o Campos Neto. Ele tinha a oportunidade de fazer isso legitimamente. Quando o Campos Neto, que todos dizem, porque ele é o maior, foi eleito o melhor presidente do Banco Central do Brasil, do mundo, o sujeito que dizem que foi o Bambambam, etc, etc, ele é incompetente. E eu digo por quê? Porque em 2022 e 2023, o Banco Central, autônomo sob a sua gestão, não conseguiu cumprir a meta de inflação. A inflação ficou acima do teto da meta. Ele não cumpriu durante dois, repito aqui, ó, tá vendo aqui? 2 anos seguidos a meta de inflação. Eu falei para a Haddad, demite esse cara. Mas ele não quis. Quis fazer o jogo do mercado financeiro, achou que ia ser o bambambam, que não sei o quê. Agora tá aí, ó, refém desses caras. Eu falei isso. Eu falei. Como eu já falei várias coisas, várias vezes. E, infelizmente, eu sempre estive certo, eles sempre estiveram errados. Mas o que eu posso fazer é tomar aqui meu caroço primeiro. Muito bom. Né? E saber que a minha consciência está tranquila, apesar de tudo, apesar do que está acontecendo com o Brasil nesse momento.
Né? Bom, que Deus abençoe esse país e nos salve desses loucos que pensam apenas no seu próprio umbigo e não na população brasileira. Boa noite a todas e todos.